E aí, como andam as coisas? Tudo bem? Você tem feito a sua leitura da Bíblia, da Palavra de Deus? Eu tenho convidado você, cada dia, a fazer a leitura da Palavra. Hoje, nós fizemos a leitura de histórias muito importantes, entre os capítulos 31 e 34 do livro do Gênesis. Ali eu queria dividir por vocês aquilo que eu aprendi nesta manhã em dois pontos. O primeiro ponto que eu quero falar é um ponto negativo. Quanto mal a pecaminosidade faz ao ser humano. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um ponto extremamente positivo. A obra que Deus faz na vida daqueles que se submetem a Ele e aceitam o seu senhorio. No primeiro ponto, nós vemos a história de Raquel, que ao sair da casa de seu pai Labão, roubou os ídolos do lar e mentiu para o pai, dizendo que não estava com ela. Ela enganou o seu pai. Labão, que enganou Jacó várias vezes, Jacó que também enganou o seu irmão e o seu pai, agora era enganado por seu sogro e a sua esposa acabou enganando o sogro. Uma vida de engano, uma vida de mentiras. E na vida de Lia nós vemos o que o pecado pode proporcionar. De Lia não, perdão, de Raquel. Segunda vez já. Mas assim, na vida de Raquel nós vemos o que o pecado pode proporcionar. Raquel, ela mentiu para o seu pai, quem sabe ela tenha roubado os ídolos do lar, porque naquela época, segundo alguns pesquisadores, os ídolos do lar, eles representavam não apenas uma tradição familiar, mas eram certificados de propriedade. Até é possível que ela tenha roubado para, de certa forma, exigir a herança. Quando você lê o relato bíblico, você vê que tanto ela quanto Lia reclamaram porque não tinham mais herança entre o seu pai. Mas o que nós vemos ali no caso de Raquel é que ela mentiu, só que também a partir dali ela se torna uma personagem secundária no relato bíblico, e ela basicamente só é citada com um pouco de mais ênfase quando ela tem Benjamim e acaba morrendo. Segundo ponto, nós vemos ali a traição, a mentira dos filhos de Jacó para com Siquém. Nessa história do capítulo 34, nós vemos várias coisas ruins. Primeiro, Diná saindo sozinha de sua casa para encontrar amigas em outra cidade, o que já seria um relato complexo para aquela época. Segundo, Siquém abusando de Diná, tendo uma relação com ela. Não sabemos se consensual ou não, mas a Bíblia dá a entender que não foi uma relação consensual. Mas naquela relação, ele se apaixona por ela, pede a sua mão em casamento, e os irmãos dela, para se vingarem dele, porque Jacó aparentemente ali, por ocasião do pecado, também demonstra medo, ficando em silêncio, os irmãos, eles traem a confiança de Siquém, de seu pai Azor e também de todo o povo daquela aldeia, faz com que eles sejam circuncidados, depois os mata a fio de espada. Aí nós vemos a degradação do pecado. Agora, e a ação de Deus? Onde nós vemos? Nós vemos a ação de Deus quando Jacó sai da casa de Labão, mesmo que escondido, mas consegue entrar em um acordo com o seu sogro, no capítulo 31. Depois vemos a ação de Deus quando, mesmo Jacó sendo temeroso, Deus estava trabalhando no coração de Esaú, transformou o pensamento de Esaú, e Esaú teve um encontro maravilhoso com Jacó. Vemos também a ação de Deus quando Jacó lutou com Deus e recebeu de Deus a bênção. Como diz a Bíblia, vendo Deus face a face durante a noite, provavelmente ele não viu o rosto de Deus, ele viu a forma de Deus. Até profetas posteriores dizem que na realidade ele lutou com um anjo, mas a realidade é que Deus transformou a vida de Jacó, Deus transformou a vida de Esaú. E mesmo em meio aos pecados que os cercavam, por causa da disputa entre irmãos, os pecados por causa da mentira de Raquel, por causa do próprio medo de Jacó, da traição de seus filhos Simeão e Levi para com os siquemitas, mesmo assim, nós vemos ali Deus agindo na vida de Jacó, mudando o seu nome, lhe dando uma nova perspectiva e também transformando a vida de Esaú. Porque Esaú, que anteriormente queria a morte de seu irmão, agora o abraça e o recebe com alegria. Sabe que Deus quer transformar a sua vida também. E ele quer falar com você. Deus, nesses relatos, falou com Labão. Deus tocou no coração de Esaú. Deus falou com Jacó. Ele fez promessas e transformou situações. E esse mesmo Deus quer falar com você, então leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Com certeza Deus transformará totalmente a sua vida.